Imagine um cais onde os navios encalham como conchas vazias. As amarras estalam, as bandeiras tremulam ao vento, e ninguém sobe para carregar os porões. Imagine uma rua de mercado cujas barracas seguem intactas, mas os feirantes dobraram suas mercadorias e trancaram as portas. O som mais alto é o eco dos passos, e em vez de soldadescas e canhões, há bilhetes dobrados, conversas baixas em esquinas e mesas de contabilidade abandonadas. Foi esse tipo de silêncio, um silêncio organizado imposto pela recusa, que por vezes fez tremer os alicerces do Império Português no Brasil. Como um império pode ser abalado sem disparar um único tiro? É essa a pergunta que guia esta história. Nos próximos minutos veremos como rotinas econômicas e administrativas, tão essenciais para a soberania metropolitana, puderam ser transformadas em arma quando grupos diversos, mercadores, mestres de ofício, trabalhadores portuários, religiosos e até setores da elite local, decidiram parar, atrasar ou recusar o cumprimento de deveres que sustentavam o aparelho colonial. Mostraremos o contexto que criou a fragilidade, as táticas empregadas, as pistas documentais que os historiadores resgataram e as consequências políticas desse conflito sem barulho. Se essa narrativa tocar algo em você, inscreva-se no canal para acompanhar mais episódios de história que revelam o poder das escolhas silenciosas. O império não se sustenta apenas por leis e soldados, sustenta-se por rotinas. Navios que entregam açúcar, tabaco e algodão. Alfândegas que registram cargas, escriturários que lançam contas, capitães que pagam direitos, homens e mulheres que trabalham nos engenhos e nas oficinas. Essa máquina depende de confiança institucional e de que milhares de pequenos atos se cumpram quase como uma coreografia. Quando essa coreografia se interrompe, seja por boicote, seja por greve, seja por evasão fiscal, a engrenagem emperra. Há indícios em relatos de arquivo e cartas oficiais da época de que em várias localidades brasileiras, essa engrenagem sofreu fissuras significativas. Não se trata de uma única revolta com liderança centralizada e bandeiras ao vento, mas de uma confluência de ações locais, coordenadas por redes informais, que produziram um efeito agregado capaz de forçar respostas da metrópole. O ambiente que permitiu essa forma de resistência foi multifacetado. A economia colonial era altamente concentrada em poucos portos e produtos. Quando um porto cessa parte de suas operações, o impacto se propaga pelas rotas comerciais e pela arrecadação. Ao mesmo tempo, a administração colonial vivia da colaboração cotidiana de agentes locais, comerciantes que aceitavam selar contratos, oficiais que registravam transações, mestres que entregavam suas certidões. Mudanças recentes, aumentos de impostos, fiscalizações mais rígidas, políticas metropolitanas que apertaram o cinto do comércio local, agiram como gatilhos. Em meio a essa conjuntura, redes locais de confiança, lojas, oficinas, igrejas e associações de caixeiros funcionaram como canais de coordenação. É importante frisar que, em muitos casos, a liderança foi difusa. Não há nos registros consultados um nome único que concentre a direção do movimento. Por isso, quando a fonte original não identifica protagonistas, usaremos a marca indefinido. As táticas, quando observadas de perto, mostram criatividade e conhecimento profundo dos pontos frágeis do sistema. Primeiro, o boicote fiscal. Parte dos contribuintes deixou de apresentar livros e prestar contas, atrasou pagamentos e recorreu a artifícios burocráticos para postergar cobranças. Essa recusa não era apenas individual. Havia relato de que comerciantes combinavam não selar notas para determinadas remessas, ou que grupos de fazendeiros concordavam em reter produtos até que demandas fossem atendidas. Segundo, a greve portuária. Estivadores e carregadores cuja força de trabalho era essencial para que navios fossem abastecidos e embarcassem cargas, interromperam seus serviços em momentos estratégicos, transformando um único navio num problema econômico que se multiplicava com o tempo de espera. Terceiro, a sabotagem administrativa. Funcionários locais, por lealdade, por temor ou por interesse,
retardavam o processamento de documentos, extraviavam papéis, atrasavam registros de propriedade, medidas que paralisavam decisões administrativas e comerciais. Quarto, a evasão de capitais e a circulação clandestina. Comerciantes buscaram rotas alternativas, redes de contrabando reduziram entregas oficiais e moedas saíram de circulação regular. Por fim, havia também o boicote cultural e simbólico. Proclamações religiosas e sermões que questionavam a legitimidade de certas políticas, recusa a colaborar com festas institucionais e um silêncio público calculado que tinha peso político. Cada tática isolada poderia ser apenas um incômodo. Juntas, formavam uma maré que recuava os fundamentos da ordem colonial. Pense em um cais onde várias embarcações aguardam. Se alguns estivadores não embarcam, nada acontece. Se alfândegas atrasam o carimbo, navios não partem. Se comerciantes trancam suas portas, impostos não entram. Assim, o não fazer converte-se em linguagem de poder. Os atores dessa rebelião silenciosa eram diversos. Mercadores locais que detinham o conhecimento das rotas e a capacidade de retardar remessas. Mestres de ofício, cujas oficinas eram nós de circulação de informação e mão de obra. Líderes religiosos, que com modulação cuidadosa de sermões influenciavam opinião. Pequenos proprietários e jornaleiros, que por vezes deixavam de cumprir coroas e censos. E, em muitos casos, trabalhadoras e trabalhadores que, sem armas, tinham nas mãos a capacidade de paralisar a logística colonial. Também havia o papel ambíguo das elites locais. Uns alinhavam-se à metrópole para proteger privilégios. Outros calculavam que, ao pressionar, poderiam obter concessões. A identidade do movimento como um todo permanece muitas vezes indefinido nos arquivos, mais um mosaico de iniciativas do que um comando único. As evidências que sustentam essa narrativa provêm de diferentes tipos de fontes. Há ofícios e relatórios enviados de capitanias e governos provinciais para Lisboa, nos quais autoridades descrevem com preocupação quedas inesperadas na arrecadação, navios esperando por semanas em ancoradouros e dificuldades para cobrar direitos. Existem cartas de mercadores que lamentam mercados vazios e muitas vezes pedem instruções à corte ou a sócios na metrópole. Relatos de corregedores e juízes apontam para atrasos deliberados em cartórios e dificuldades em encontrar escriturários para cumprir rotinas administrativas. Em alguns casos, cronistas locais e observadores estrangeiros anotaram estranhezas, praças vazias, feiras adiadas, carregamentos que não partiam. Quando os registros não permitem afirmar um dado com certeza, trata-se de indício, e assim é apresentado. Em síntese, os documentos sugerem um quadro em que a economia e a administração sentiram um aperto que não se explicava apenas por má safra ou azar da navegação. A reação da metrópole refletiu justamente a surpresa de se deparar com um conflito que não se parecia com uma rebelião armada clássica. As respostas foram múltiplas e, às vezes, contraditórias. Em alguns momentos, ordens vindas de Lisboa tentaram aumentar a rigidez da cobrança e acelerar investigações contra indivíduos subversivos, identificados por autoridades locais. Em outros, há indícios de medidas conciliatórias, concessões temporárias de prazos, remissão parcial de dívidas fiscais e revisões administrativas para reduzir atritos. A distância geográfica amplificava a incerteza. A coroa não podia ver in loco o que se passava. Dependia de relatórios atrasados e por isso muitas decisões chegaram tarde. Havia ainda um jogo de medidas simbólicas, ameaças de punição, envio de ordens severas, que quando aplicadas sem sensibilidade, às vezes aprofundavam a resistência. Em alguns lugares, vale insistir, houve repressões. O registro documenta episódios de coação e prisões pontuais. Portanto, não se pode declarar que a realidade tenha sido sem uma única bala em termos absolutos. O que se pode afirmar, com base nos indícios, é que houve regiões e episódios em que a capacidade de pressão dos atores locais se manifestou sobretudo através da paralisação econômica e administrativa, e que esse fenômeno
por sua própria natureza, exigia da metrópole respostas distintas das usadas para esmagar levantes armados. A tensão entre ação não violenta e resposta violenta pontual é uma das marcas mais sutilmente presentes nos arquivos. Deve ser reconhecida sem reescrever fatos. O ponto em que as ações silenciosas se agregaram em crise foi, muitas vezes, o momento em que a arrecadação baixou de modo a comprometer pagamentos de pessoal, consertos de embarcações e até a manutenção de fortificações. Relatos de ofícios oficiais referem atrasos em obras e em suprimentos. Isso obrigou administradores a priorizar despesas e, em alguns casos, solicitar remessas extraordinárias à metrópole. Quando a economia fica em compasso de espera, a capacidade de mando também se esgarça. Ordens deixam de circular com eficiência, contratos não são selados e a autoridade perde o suporte material para exercer medidas de coerção e governança cotidiana. A maré econômica que recua deixa à mostra pilares corroídos, arrecadação insuficiente, confiança abalada, redes logísticas interrompidas. As consequências imediatas foram diversas. Em certos lugares, a pressão levou a concessões administrativas, redução temporária de taxas, renegociação de prazos e suspensão de algumas exigências formais. Em outras localidades, houve endurecimento de leis e tentativas de reforçar a presença militar e burocrática, numa lógica de demonstração de força. A longo prazo, esses episódios contribuíram para um aprendizado coletivo. Colonos e atores locais passaram a perceber que a recusa coordenada poderia produzir resultados políticos sem necessariamente recorrer às armas. Ao mesmo tempo, a metrópole aprendeu que controle remoto precisa ser calibrado. Políticas impostas de cima para baixo, sem considerar arranjos locais, tendem a gerar fricções que não se resolvem apenas com ordens. Há ainda uma herança simbólica nessa história. A ideia de que o não fazer pode ter potência política ecoa em lutas posteriores. Em greves, boicotes e outras formas de resistência não armada, a história colonial oferece precedentes e lições. A rebelião silenciosa evidencia também a centralidade da economia como linguagem de poder. Quando o comércio se detém, não se trata apenas de perda monetária. Interrompe-se a vida social, rompe-se a confiança, desafia-se a legitimidade de uma ordem que se apoia no funcionamento cotidiano. É importante preservar uma leitura equilibrada. Essas ações silenciosas nem sempre foram puramente heróicas. Houve custos sociais, especialmente para populações vulneráveis, que dependiam do fluxo constante de trabalho e renda. Em algumas situações, o atraso no embarque de mercadorias significou perda de empregos e fome temporária. A recusa de participação em certos serviços pode ter penalizado quem já vivia em margens estreitas. Mostrar a ambivalência moral desses eventos é parte do compromisso histórico. Resistência produz resultados, mas também efeitos colaterais. Ao voltar à imagem inicial do cais silencioso, percebemos que o que de fato abalou o império não foram necessariamente tiros ou cercos, mas a capacidade dos colonos de recusar sua cooperação cotidiana. Esse tipo de rebelião, aqui designado quando apropriado por indefinido, no que diz respeito à liderança central, ensina que poder e dependência têm faces simétricas. Se o centro precisa dos procedimentos locais, o local também dispõe de instrumentos de pressão. A força de um império, portanto, revela-se também na fragilidade de suas rotinas. Hoje, ao pensarmos nas formas contemporâneas de resistência não violenta, greves, boicotes de consumo, campanhas de desobediência civil, há um fio condutor que atravessa séculos. A recusa coletiva continua a ser uma forma poderosa de expressão política, porque ataca a normalidade que sustenta o poder. A história colonial mostra que, mesmo sem vozes estrondosas, ações discretas e coordenadas podem forçar reformas, negociações e, por vezes, mudanças estruturais. Ao mesmo tempo, essa herança alerta para a necessidade de sensibilidade às consequências sociais dessas táticas. Que lição, afinal, fica desse capítulo pouco ruidoso da história?
Primeiro, que a política acontece em pequenos atos rotineiros, tanto quanto em grandes combates. Segundo, que a coordenação e a confiança em redes locais permitem transformar a recusa em força. E terceiro, que a memória de tais episódios nos lembra de considerar, em qualquer luta, quem paga o preço imediato das rupturas. A eficácia política precisa ser ponderada com sua responsabilidade social. Se você gostou desta narrativa e quer ver mais histórias que escavam as camadas escondidas do passado, compartilhe este vídeo e deixe nos comentários. Qual medida silenciosa você considera mais poderosa hoje? O boicote, a greve, a recusa administrativa ou outra? Sua opinião ajuda a construir a conversa entre passado e presente.